foi algumas perguntas aqui, pessoal. Por isso é importante um evento igual a esse. As dúvidas surgem e as dúvidas têm que ser sanadas, né? Então, só pegar algumas respostas aqui. O Jefferson, né, lá do Joanópolis, ele questionou o fato da Valdemar e Dionísio Pena. Assim como a rua São Cristóvão, a Valdemar e Dionísio Pena também entrou no plano de ação e ela também não foi reconhecida. Mas talvez você tenha entendido equivocado o fato de não ter sido reconhecida como nome, mas sim não reconhecida pelo plano em que ela foi aplicada junto à Defesa Civil. Valdemar de Luiz Pena é uma rua ali antiga do bairro, todo mundo conhece, né? Então, assim, talvez a sua interpretação do que tenha sido reconhecida ou não tenha sido equivocada, tá? Porque, assim, ela foi lançada com um plano de ação, depois, se você quiser aparecer na secretaria, eu te mostro também. Assim como todas as outras impostas, ela foi colocada e ela não foi reconhecida pela Defesa Civil. Tá? Então, assim, é só critério, né, de interpretação, talvez possa ter havido esse equívoco, tá? Dentro dessa abrangência. Quando a gente fala em não reconhecer o bairro, um fato que aconteceu numa das últimas chuvas, na rua Aparecida Cristina Lourenço Salles. Uma encosta caiu, não sei se você tem conhecimento, uma encosta caiu e Joanópolis. 2 dias depois, estava lá a Secretaria de Obras fazendo de forma paliativa a contenção, né, através de asfalto, para que diminuísse o fluxo e a concentração de água naquele local para que não aumentasse o dano. E hoje, se você for lá, nós cobrimos com lona também. Então, assim, medidas paliativas para nós estão sendo realizadas constantemente. Então, assim, quando a gente fala de não reconhecer o bairro, é uma ação complicada, porque muitas das ações que estão sendo tomadas, São Joaquim e Joanópolis, todas elas foram pontuadas, foram catalogadas, mas muitas das vezes elas não estão sendo reconhecidas, não pelo município, mas pelos órgãos acima de nós e que muitas das vezes dependemos de recursos. Essa rua que você mesmo falou da Valdemar de Luiz Pena, tem duas, não uma, tem duas. Uma que é aquela que confronta com a área da praça, que é aquela subida que é poliédrico, né, que é paralelepípedo. Pois é. Então, ali, o morador, inclusive, teve me procurando, e eu expliquei para ele dessa situação, do reconhecimento, ele se propôs a executar, e aí sim entra a questão que a doutora Miriam falou, junto com o pessoal da ação social, de estarmos tentando viabilizando através de sei lá, junto com o pessoal da família, através de uma parceria, disponibilizando esses estudos, elaborando esses estudos técnicos junto com essa população mais carente, que às vezes não tem recurso de contratar um responsável técnico e de uma forma ou de outra possa estar sendo assistido. Né? Então, o retorno que tem o governo da Gabriel, tem moradores aqui, inclusive da sua, ficou falho na minha colocação anterior, o seguinte: os projetos eles já estão em fase final, tá? Projeto executivo. Após o projeto executivo ele ser finalizado, ele é remetido à Defesa Civil Nacional novamente, é feita a aprovação e aí sim retorna para nós para que a gente possa estar recitando. Porque até então o recurso ele não está disponível, ele está empenhado, aguardando o projeto executivo ser finalizado e aí sim o trâmite sequencial da andamento. Tá? A respeito da dragagem do rio. Muito Sandro também, né? Desculpa, Sandro, a sua colocação, mas muito se fala em dragagem, mas poucos sabem que a dragagem em si, no rio, muito pouco resolveria, porque o fundo de toda a extensão do rio é rocha. Poucos sabem disso. O que pode ser feito às vezes é a limpeza das laterais, né, da calha do rio, mas a dragagem em si, por que não aprofunda o rio?
Isso, na doutora Mira, na época de 2012, na época dos 300 milhões que o Reginaldo colocou aqui, a Planex ela fez uma sondagem em toda a extensão do rio e ficou constatado que o fundo do rio é todo rocha. Então não existe a possibilidade de nós aprofundarmos, de dragar o que muito se fala hoje, por causa desses motivos. Talvez poucos saibam dessas possibilidades e essas questões, né? Mas muitos se falam, mas poucos procuram, às vezes, o porquê de não ter sido feito até hoje. Não foi por omissão, não foi, às vezes, por falta de conhecimento. Aqueles bancos de areias, na verdade, foram de obras daqueles muros de contenção que ficaram e não foram retirados. Se você pegar ali no Napoleão, a base do muro, que é de gabião, ele é também de gabião e automaticamente ele sobressai do nível do rio. Então, muito quando às vezes a pessoa questiona por que não tira aquele muro, por que não tira aquela concentração, muitas vezes em alguns pontos, não digo todos, mas alguns pontos do rio, é a própria base que ressalta para fora do nível do rio. Mas nada impede que essas limpezas elas podem estar sendo realizadas. Maurício, só para complementar muito a licença, a regularização daquelas áreas ali. Nós demos entrada já junto à Agência Nacional das Águas, que o Rio é o Rio Federal, então a competência da Agência Nacional das Águas. Obtemos há pouco tempo agora a autorização para dragagem junto ao órgão da Agência Nacional de Águas. E agora nós estamos dando entrada no licenciamento ambiental, porque esse tipo de regularização é feito junto ao Estado. Então nós já temos entrado junto à regularização para fazer a retirada de alguns pontos que existem os bolsões de areia. Tá? E aí isso ainda está em processo de análise do órgão. Então nos pediram alguns documentos, inclusive documentação de terrenos, de onde essa material vai ser retirado, se é terreno particular, aí precisa de anuência, parece que está sendo feito um decreto para poder autorizar essa retirada temporária por alguns locais. Então ele está em processo de regularização para ser feito algumas ações pontuais de retirada desses bolsões. Obrigado, Gilberto. Maurício, eu me referi a isso. Né? Nós sabemos que o leito do rio ele é rochoso, de pedra, mas há pontos, sim, não é possível que sedimentos não desçam. Não é, João? Não é possível que não haja sedimentos. Obrigado. Você vai entender perfeitamente o que o Maurício falou. Eu era secretário de obras em 2008, quando foi feito esse estudo da Planex, que deu base ao projeto dos 300 milhões, o tão falado projeto dos 300 milhões. E ele compreende não dragagem, mas o desmonte de 8 corredeiras que a gente tem, do Napoleão até o Rosário, que é onde faz o acúmulo desses bolsões de areia, que é desprendido das margens e que fica exatamente depositado naquele programa, naqueles pontos. Então, o que acontece no Rio Guié, a solução do Rio Guié é um nivelamento ou uma inclinação regular do fundo do rio. E isso só pode ser feito com intervenções na caixa do rio. Essas intervenções pontuais que o Gilberto acabou de falar, foi feita uma redefinição do projeto, segundo o que eu estou sabendo, para que seja feito o desmonte, principalmente daquele bloco rochoso, aquele maciço rochoso que tem debaixo da Ponte da Barra. É um maciço mais extenso que nós temos. É a abertura de um dique. E o nivelamento do fundo não é um nivelamento, é um declínio regular do fundo do rio. Isso você faz com batimetria e as ações são caras, são intervenções caras, mas podem começar realmente a ser feitas. Até porque, o estudo vai explicar o que você falou. Perfeito. E até para complementar a sua fala, nós não temos como fazer essas intervenções sem fazermos também um reforço estrutural antes. Porque às vezes melhoramos uma situação e causamos problema de outro. Então, assim, poucas pessoas entendem as ações que são tomadas, mas, igual o Gilberto colocou, não depende somente do município. Isso depende de licenças estaduais, federais, é tudo burocrático. Hoje muita coisa hoje se torna burocrático e aí se torna moroso. Mas não que não haja interesse, pelo contrário. Eu acho que tem que haver interesse e, principalmente, a ação por parte do município, seja agora, no próximo ano, seja em que ano for.
Ok? É o seguinte, primeiramente uma boa noite aqui a todos e todas, cumprimentar aqui na mesa em nome da doutora Lília, ao executivo aqui em nome da Vanderleia, ao capitão, a Defesa Civil. Algumas demandas de Muriaé foram levadas até o nosso gabinete, o gabinete do deputado federal Reginaldo Lopes, em janeiro desse ano. E são questões crônicas, problemas que Muriaé já enfrentam há décadas e décadas. Nós fizemos uma ordem de prioridade e, quando se pergunta não só para aqui, o cidadão aqui de Muriaé, mas na região, a primeira coisa que vem na cabeça é o rio. E o primeiro ponto que nós fomos atrás, Reginaldo, porque tinha um projeto de 300 milhões. Até falou da questão dos 300 milhões ter chegado. E não chegou. Quando nós fomos atrás do projeto e recuperamos ele, você sabe por que era 300 milhões? Porque a grande parte dele seria partes lineares para cima, aqui de Muriaé, desapropriação, teria ruas aqui de Muriaé que sumiriam. Aí eu te pergunto, a gente resolveria um problema e criava outro. Porque onde nós íamos alocar essas pessoas? A gente ia tirar o teto dessas pessoas? Então, o que o prefeito, no primeiro momento, solicitou? Para que ninguém fosse tirado de casa, ninguém fosse tirado do seu lar. Porque é a coisa mais sagrada que se tem, você ter um teto quando você volta para o braço da sua família, você ter esse teto para você estar junto deles. Então, o que nós fizemos? Pegamos esse projeto, recuperamos ele, levamos ele para dentro da Secretaria de Obras, juntamente com os técnicos em Brasília e com quem que confeccionou em época. Esse projeto está sendo atualizado. A sociedade, aí eu falo aqui do Sandro, não sei se ele está aqui ainda, a sociedade está cansada de liberou e nunca sai. Então esse projeto está sendo trabalhado. O município não está nisso. O governo não está nisso. Ele está ciente do que está acontecendo e nós iremos resolver essa questão colocada e que assola tanto os muriaenses. Então, o que eu posso adiantar para vocês é que breve vocês terão notícias, breve o deputado federal estará na cidade e trará notícias concretas, notícias que você vai poder entregar para a sociedade. Não é somente mais uma promessa, que a sociedade está farta disso. Como foi feito lá no Gaspar. Agora, a bola estava para o Ministério, voltou para o município. O município está 200 por hora finalizando os projetos. Que são projetos, gente, que mexem com vida. Não dá para dar e construir qualquer muro da noite para o dia. E se cair? A responsabilidade é de quem? A responsabilidade assola na Câmara de Vereadores aqui que está votando e está aprovando, assola lá no município, assola no Maurício, que é funcionário de carreira, que está colocando sua RT. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque nós estamos mexendo com vida. Então, assim, o Gaspar está resolvido, o Rio está caminhado. Outra questão que foi colocada para a gente aqui, que envolve toda a região, mas que está dentro do município de Muriaé, que é a questão daquela ponte de Imbaúbas. Aqui dali saiu. A obra começa em questão de dias. Já teve ordem de serviço da empresa fiscalizadora. A empresa já está aí na região, já está levantando, já está atualizando o projeto. Então aqui deve haver um tabu de 30 ou mais.
Eu tenho 40, chegando aos 40 ano que vem, já lembro daquela ponte ali de hoje. O Rio é a mesma coisa. Então, assim, nós vamos virar página por página. Até no ano que vem, a gente vai conseguir entregar problemas crônicos de Muriaé resolvidos. Isso foi um pedido do prefeito, um pedido de vereadores, um pedido da população de Muriaé para Reginaldo Lopes. E ele acolheu isso e está trabalhando nisso com muito carinho, para que ele possa vir e entregar, e não ser mais uma promessa. E a questão da preservação, quando o Maurício cita que lá na Defesa Civil não tem, realmente não tem. Lá é reconstrução, prevenção. A prevenção não existe, né? A prevenção existe o Parque Encostas, que foi criado lá em 2012, que Muriaé foi contemplado. Muriaé ficou com recurso disponível e o governo, que foi via o governo do estado para o município, e o governo do estado nega, que o município nada fizeram. Nós descobrimos esse recurso, resgatamos esse recurso, e esse recurso já está em processo. Acredito que edital já sai na praça nos próximos dias via o governo do estado. Então, assim, vai ser uma questão histórica em Muriaé. Muriaé nunca teve, aí eu lembro aqui do tenente que fez essa colocação da questão da prevenção. Serão 25 milhões de reais que será aplicado em Muriaé, já está no CEINFRA com o BR, edital já está na praça nos próximos dias, é o mesmo Parque Encostas que contemplou Ouro Preto. Ouro Preto saiu na semana, deu 15 dias agora que saiu o edital, já parou para ver que empresa que vai ganhar e começar a execução de obras, é a modalidade RDC, que vai rápido. E Muriaé está um pouco atrasado, porque devido ao volume de recursos, porque está se cercando e certificando para não ter problema no futuro. Então, isso é um marco histórico, isso nunca teve em Muriaé, pelo menos eu não me lembro. Se alguém lembra, se teve, por favor, me corrija. E quando você fala na questão do Japão, nessa mesma ida, em janeiro de 2023, nós fomos até o Wolf, que é o Volney, o secretário nacional de Defesa Civil. O Volney faz parte de um grupo de estudo. Tem uma sala dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, uma sala de estudos que tem uma equipe do Japão estudando juntamente com a equipe brasileira. Eles estão fazendo um intercâmbio, porque eles estão observando que o que está acontecendo aqui hoje no Brasil aconteceu lá. E eles estão pegando a tecnologia de lá para poder ser aplicada aqui. Então, isso é muito interessante. Aí colocamos para ele algumas questões. Ele falou que o que aconteceu em Petrópolis e Teresópolis ali há alguns anos atrás é exatamente o que aconteceu no Japão. Então, depois disso, eles começaram esse estudo. No meio do processo de troca de governos, paralisou. E agora retomou novamente como voltou o Parque Encostas. E segunda-feira agora, abriu um novo parque, gente. O município está trabalhando e breve terá mais notícias boas para o município. Então, assim, o momento é esse, a equipe está trabalhando em conjunto e um futuro muito breve nós teremos bons frutos aí colhidos, entregue para a sociedade, porque a sociedade não aguenta mais promessas. Somente isso, agradeço, uma boa noite a todos. Quando você questiona a questão do que faltou, às vezes pode ter sido um mapeamento existente, e existe sim esse mapeamento, inclusive é feito pela Defesa Civil, é todo mapeado, catalogado, inclusive, já tem um mês antes. Você fez esse mês antes, eu solicitei que ele fizesse novamente um mapeamento, e esses locais foram enviados para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para que eles possam estar tentando viabilizar o envio de recursos. Então, assim, só quero deixar bem claro, repito o que foi falado inicialmente.
o esforço ele é contínuo, ele não para. Né? A busca é incessante por recurso. Então, quantas vezes você fala deixar recursos próprios para a execução de muro? Nós não trabalhamos com uma cifra tão alta como você externou, mas, por exemplo, um muro que era crítico e foi feito com recurso próprio, muito coletivo. Poucos falaram dele. A defesa civil delegativa, nós executamos com recurso próprio. Da JK, em um evento que teve próximo à casa, ali próxima à ponte do Bruno, ele foi executado também com recurso próprio. Então, assim, tem alguns outros que eu citei, mas para não alongar demais aqui, é só assim, existe esse empenho, não com a cifra citada por você, né, porque se a gente for estender de cifras para essa finalidade, já que o assunto é prevenção, a gente tenta utilizar em outras áreas que também são de extrema necessidade. Né? O curso, quando a gente fala, a doutora Miri questionou a questão do porquê de não ser liberado, o único que trabalha com a parte de prevenção é o Estado, né, que é um projeto, aquele programa de contenção de impostos, de 25 milhões, foi liberado para o município inicialmente agora 7 milhões, que é onde o Cadu externou ali, então vai abranger alguns pontos, inclusive um deles é o do São Cristóvão, né, uma daquelas impostas, né, então assim, são estudos preliminares, são possibilidades que estão por vir, né, mas assim, de todas as falas que nós tivemos hoje aqui, gente, o que mais se falou foi em prevenção. Não adianta nada o legislativo, o executivo, né, as autoridades aqui presentes somar esforços se a população também não tomar a rédea da situação e fazer a sua parte. Quero cumprimentar os meus eternos companheiros aí, presidente do bairro, quero cumprimentar a Sula, a Gabriela, o Jefim, o Sandro, o Elias Buratório, que também foi representante da Barra, a dona Milda, que é minha companheira, meu mandato do São José Braz, né? E o presidente do bairro, eu tenho um grande respeito por ele, porque eu fui presidente do bairro há 3 mandatos no bairro de Santo Antônio, pessoas aí, de representantes. Eu sinto falta aqui também de moradores da rua, Antônio Pereira Galvão, Antônio Berta, que é muito atingido ali na região do Caíque, do Zé Cirilo também, mas graças a Deus temos representantes aí do Gaspar, da Barra, o Jefim, lá do São Joanópolis, né? Pois é, a Sula também. Eu quero deixar aqui a minha sugestão aqui, um morador do bairro de Santo Antônio, há mais de 40 anos, é sobre as enchentes da nossa cidade. No meu entendimento, como diz, assorear o rio, não tem jeito, ele está perto. Aonde acredito que o rio Mulher é obstruído, lá próximo ao meu bairro de Santo Antônio. Ali, aproximadamente ali, na chácara do Adelma. Por quê? Praticamente lá está o final do rio Mulher, praticamente o final. E lá no final, se você pegar o leito do rio Mulher, de Santana, até ali no meu bairro, ali em Coberta, por ali, você não vê tanta curva. É bem inclinado, onde a água ela desce, né, uma determinada pressão, mas quando chega lá embaixo, aproximando ali no Abel, ela faz uma curva, ela cai por baixo do Parque Tiago, passa por trás daquele morro e pega aquela parte baixa do Santa Laura. Não naquela parte lá da Ponte do Glória, naquela parte da estrada do Ivaí. Quanto ficaria essa apropriação ali daquele terreno do Luiz Gonzaga? Deve ser daria ali 5 ou 10, não sei. Ela fazia um trabalho ali, aquele trabalho de formiguinha, tirando terra, tirava terra, não ia desapropriar ninguém. Desapropriava e tirando terra até chegar aquele rio, ele encontrar um rio lá por baixo daquelas últimas casas do Santa Laura.
sem filho, ao vivo aí. Eu quero essa oportunidade, tá? Então, vai estar aí. Eu tenho que fazer outra palavra. A nossa secretária Wanda Ferreira de Castro. A respeito da pergunta do Anderson, tem qualquer atividade, as atividades são coordenadas como o Leandro falou, do grupo de trabalho e a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, nos orienta e aí nós agimos de acordo com cada secretaria que apresentada aqui. Em relação também que o Valdinei falou sobre a ampliação da estrutura da nossa Defesa Civil, por coincidência, né, Leandro? Temos 2 meses, 3, você já levou lá para mim, né, essa demanda. E eu quero, assim, encerrar, agradecer a todos vocês pela presença. Eu acredito que todos que estiveram aqui presentes até o último momento perceberam o compromisso que a administração está tendo com o nosso município, né, e atendendo também as demandas. O nosso prefeito, ele vem, desde o momento que assumiu a prefeitura, com essa preocupação. Ficou bem claro que nós estamos aqui numa administração muito séria e que nós, Poder Executivo e Legislativo, tem um papel muito importante na nossa população. Nós temos que pensar juntos, agir juntos para o bem da nossa cidade. E a palavra-chave hoje foi prevenção e conscientização. Muito obrigada a todos e uma boa noite.